por isso. Bom, quando nós estamos falando sobre 12 horas de oração, não tem nada melhor do que terminar esse período falando sobre oração. E isso tem que ser falado talvez com mais veemência, e eu me senti muito honrado quando recebi o convite para estar aqui nessa noite, porque nós temos uma característica como povo de Deus. Se você voltar para Atos, lá no início da igreja primitiva, a igreja tinha como hábito, como costume, como cultura, orar. Nós não tínhamos o costume de cantar. Nós não tínhamos o costume de dançar. O costume da igreja primitiva era, bora gente, vem comigo, era orar. E aí o tema dessa mensagem vai te ajudar muito nisso, eu queria que colocasse na tela. O tema dessa mensagem é: peixe nada, pássaro voa e o cristão ora. Vou de novo. Vem comigo, vamos lá. 3, 2, 1, lê lá, vai. O peixe nada, ora. Olha para quem está pertinho de você e diz assim: é natural. Por que eu quero trazer essa mensagem hoje? Porque não deve ser um esforço. O peixe, gente, não faz curso para aprender a nadar, não. Vem comigo, vem comigo. Eu não imagino a Dory, mesmo sendo esquecida, ela chegando lá e dizendo: me ensine como é que eu faço para nadar. Fato é que, se a Dory fosse crente, ela diria assim nesta noite: continue a orar, continue a orar. Mas a Dory, ela não precisou fazer curso para aprender a nadar. Ela só, bora gente, ela só nadou. Você não vê um passarinho fazendo curso, se matriculando lá no Senac. Você não vê um pássaro fazendo curso para isso. Por quê? Porque o pássaro é natural para ele o que, gente? Porque é o seguinte, a gente vive de acordo com a nossa natureza. Tem gente comigo, vem que tem crente e tem pentecostal aqui. Se você está no online, coloca vários foguinhos aí que nós vamos saber que você é pentecostal. Só para você entender algo, querido, é natural para nós uma vida de oração. Não deveria ser esforço, a gente não deveria nem ter que pedir. É natural para um cristão orar, porque o passarinho ele vai voar, o peixe ele vai nadar, mas o cristão ele vai orar. Por que que isso tem que ser falado hoje? Porque nós vivemos uma geração que fala muito sobre oração. Fala muito sobre versículos que falam sobre oração, mas desfruta pouco da oração. Porque na verdade, nós aprendemos algo, Clébia: terceirizar a oração. George, a coisa que eu mais recebo não é pix, é pedido de oração. Viu aí? Porque nós temos a tendência de achar que a oração de alguém é mais importante do que a minha. Vem comigo, igreja. Tu não pode tocar, mano. Achei que tivesse sido arrebatado. Eu olhei para trás, crente, que ele tinha sido arrebatado. Ó. Obrigado por ter ficado comigo, Carlos. Fica comigo até o final aí. E nós temos a tendência de achar que, não, eu vou pedir lá para a pastora Marta. Gente, não tem problema você pedir para nós pastores orar. Não tem problema, não tem. O problema é quando você acha que a nossa oração passa na frente. Não, eu vou pedir lá para o pastor Carlos, porque na hora que ele ora, Deus fala: agora é o Carlos, agora eu atendo. A gente pensa que a oração poderosa é a oração que a gente faz. Você que está fora daqui de Fortaleza, é uma duna que nós temos gigante aqui, que você sobe morrendo e desce crendo que já morreu, chamada Sabiaguaba. Você pensa que não, quando eu vou lá para Sabiaguaba, lá é onde Deus ouve. Querido, deixa eu te contar uma coisa: Deus não ouve a oração do lugar aonde você está, Deus ouve a oração do seu coração. Porque a sua boca pode estar cheia de palavras, mas o seu coração pode estar vazio. Deus não tem compromisso em ouvir uma oração vazia. Ele tem o compromisso de ouvir um coração contrito e quebrantado, porque a palavra dele diz que um coração contrito e quebrantado Ele não despreza.
Ah, pastor, mas eu cheguei aqui agora, eu entrei aqui agora, eu me conectei aqui agora. Que bom, é bom que você já aprende a fazer do jeito certo. Porque, não, eu vou lá pedir, deixa eu te falar, a gente acredita no poder da oração. Mas a gente não separa tempo para orar. Tem gente que ora só no momento que não deveria orar. Prova, quer que eu prove? Posso provar? Quem aqui ora dirigindo? Quem ora dirigindo? Não é um bom horário para você orar. Sabe por quê? Porque Deus não pode falar contigo, porque senão você vai bater o carro. Porque se você ouvir a voz de Deus dirigindo, tu vira índice. Agora tem um detalhe, você vai descobrir nessa noite, se na hora que você está dirigindo, você está orando, pedindo, ou você está orando para que Deus fale. E tem dois níveis de oração muito diferentes. Tem um nível de oração em que você só fala, e Deus ele vai ouvir. Mas tem um nível de oração que eu quero despertar no seu coração hoje, que é quando Deus fala com você. É quando Deus entra na sua história, é quando Deus fala. Não é quando eu estou falando, não é quando um pastor, não, é quando Deus fala. Porque quando Deus fala, meu querido, deixa eu te contar um negócio. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a terra, e a palavra de Deus diz assim, e disse Deus, haja luz. E aquilo que estava caótico, quando Deus disse luz, começou a se ajeitar. Tem gente pegando já. A oração, ela tem um poder de liberar sobre você um destapar dos seus ouvidos. Quem sabe você está aqui nesta noite e você está a uma oração do seu milagre. Não, pastor, eu já sei, é uma palavra que eu tenho. Eu não estou falando de uma palavra que vem de mim, uma palavra que vem de um profeta, mas é uma palavra que sai da boca de Deus. E quando essa palavra encontra um coração disposto a ouvir, Ele vai falar e tudo vai ter que se render a essa palavra. Porque a gente está negligenciando a oração. Não está errado orar no carro, eu só não recomendo tanto. Eu também oro, de vez em quando eu estou orando no carro. Às vezes a gente ora achando que a Bíblia é Lex Totan. Você está sentado na cama, já à beira do sono, do precipício do sono. E aí você está lá deitado, sentado assim na sua cama. Aí, Senhor, muito obrigado por esse dia. Tu sabes, né, Deus? Ai, Deus, em nome de Jesus, né? Fala comigo, Deus. Senhor, eu só lembro daquele versículo, em paz me deito. Deixa eu te contar uma coisa. Não está errado orar perto de dormir. Não está errado orar dentro do carro. O errado é quando você acha que isso é uma vida de oração. A oração requer de mim e de você separar um tempo para ter intimidade. A oração não pode ser só durante o período de oração da igreja. A oração não pode ser só apenas quando você está em algum monte. A oração tem que ser uma maneira pela qual você escolhe viver todos os dias da sua vida. A Bíblia fala em Gênesis capítulo de número 3, versículo 8. Se você olhar lá, a Bíblia vai dizer que todo dia, na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. Porque Deus não nos criou, o que eu vou falar aqui não é heresia, mas você precisa escutar até o fim para você ter certeza que não é. Deus não nos criou para adoração. Porque a adoração ele já recebe do céu. Lá a gente não desafina, lá os anjos não desafinam. Ninguém toca fora do tom, nem fora do ritmo. Lá a gente não erra a letra. A adoração é plena lá. Mas por que ele criou o homem? Para relacionamento. E a maneira pela qual Deus deixou para mim e para você relacionamento chama-se oração. A oração não é para ser um ritual. A oração não é para ser uma obrigação religiosa. A oração não deveria ser um momento para a gente conseguir coisa de Deus. Mas o que é a oração então, pastor? A oração é a resposta de um filho que quer ouvir a voz do próprio pai. E quando você aprende a ouvir a voz do pai, você para de procurar ouvir outras vozes.
Você não vai atrás de nada e nem de ninguém, você só quer ouvir a voz do seu Pai. No meio da guerra, ouvir a voz de Deus traz paz. No meio do turbilhão, ouvir a voz de Deus traz paz. No meio da tempestade, ouvir a voz de Deus acalma o oceano que nós estamos passando. Quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo tem que se render. Agora, por que isso? Porque nós precisamos entender que oração, se ela deixa de ser um ritual, se ela deixa de ser alguma coisa para conseguir algo de Deus, a gente tem que voltar lá para o texto. Abra comigo em Lucas capítulo 11, verso 1. Estão comigo, igreja? Lucas 11, 1. Lucas 11, 1. Quem achou, diga achei. Quem não achou, está na tela. Certo dia, Jesus estava... Bora, Jesus estava o quê? Em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Gente, eu quero que você entenda isso aqui. Lucas está fazendo um relato, Lucas está deixando um registro para nós. Os discípulos já tinham visto água ser transformada em vinho. Os discípulos já tinham visto alguns milagres. Eu quero colocar isso no seu coração. Eles não chegaram para Jesus e disseram assim: me ensina como é que faz para transformar água em vinho. Me ensina como é que faz para poder fazer um paralítico andar. Eles não pediram para Jesus, eles tinham visto milagres. Se você depois olhar lá em Marcos capítulo 6, versos 53 ao 56, por onde Jesus passava, os enfermos eram colocados e quem tocava lá nele era curado. Jesus havia expulsado demônios, Jesus ressuscita Lázaro, Jesus faz um monte de coisa, mas os discípulos se encantam com uma coisa. E eles dizem para Jesus assim: me ensina a orar. Porque a oração era tão natural. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai encontrar várias vezes. Eu tenho várias vezes marcado na minha Bíblia. E tendo estado em algum lugar orando. E se retirou para um lugar para orar. E gente, às vezes eu me pego assim, eu falo: Jesus amado, eu estou achando que eu sou melhor que Jesus. Porque eu não paro para orar o tanto que Jesus parava para orar. E não era porque Jesus era à toa. Não era porque Jesus não tinha nada para fazer. Porque se tem uma coisa que Satanás ama colocar no nosso coração, é que você não tem tempo para orar. Que você está ocupado demais. Que você está corrido demais. Que você tem tantas coisas para fazer. Ele começa a colocar no seu coração, Satanás, uma urgência de resolver a vida aqui na terra. Como se Deus não tivesse o poder de liberar uma palavra e mudar todas as suas circunstâncias. A questão é que você muitas vezes está querendo que Deus coloque habilidade nos seus braços para resolver problemas. E nessa noite eu vim te dizer: Deus não quer melhorar a força do seu braço, Deus quer melhorar a disposição do seu coração em esperar Ele falar. Porque quando Ele falar, 1000 dias de trabalho do seu braço não se comparam a uma palavra que Deus pode liberar. Deus não está nesse negócio, igreja, de capacitar os seus braços. Ele está no negócio de forjar o nosso coração. A oração é para forjar o nosso coração. Vocês estão comigo ainda? A oração é a nossa vida. Mas a nossa vida é resposta à oração que fazemos. Deus tem um costume de ouvir a gente orando. Tem coisa que você está vivendo hoje, que você não se lembra, mas Deus ouviu, há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, Deus ouviu. Pastor, como é que você pode provar, querida? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 5, no versículo 8, que lá tem os anjos que eles estão recolhendo. Coloca para mim na tela Apocalipse 5, 8, ele é inédito, eu não tinha mandado para vocês ainda não. Coloca aí Apocalipse 5, 8,
Por favor, que você vai entender algo nessa noite. Pastor, por que eu continuo orando? Gente, daqui a pouco nós vamos até cantar a musiquinha da Cassiane, que te ajuda a ficar mais crente aí, para você entender. Mas coloca na tela, Apocalipse 5:8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Lê comigo agora, 3, 2, 1. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Não são em vãs as orações que você faz. Não são em vãos os pedidos que você coloca nas mãos de Deus. Pastor, mas ainda está difícil. Deus está escutando a sua oração. O que você não precisa fazer mais é se calar, é abrir a sua boca e dizer: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, eu me alegrarei naquilo que o Senhor ainda irá fazer. Eu não ando pelo que vejo, eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio. É nessa certeza. E a oração, ela tem níveis, ela tem dimensões. E a primeira dimensão é a oração de entrega. Diga, oração de entrega. Diga comigo, oração de entrega. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O difícil, Jorge, não é entregar, é deixar na mão de Deus. Fala, Deus, aleluia. Foram tudo no banheiro, aleluia, glória a Deus. Porque a gente acha que Deus tem que fazer no nosso tempo, no nosso jeito. A gente pensa que se está fora do nosso tempo, fora do nosso jeito, é porque Deus não ouviu a oração. E a gente tem medo de entregar tudo na mão de Deus. Eu gosto de dar esse exemplo porque marcou a minha vida, marcou a minha história. Eu era menino lá em Belo Horizonte. E aí, eu estava passando no centro, junto com a minha avó. Eu sou neto criado com avó, aleluia, glória a Deus. Se você não foi, lamento. Fui muito bem mimado, glória a Deus. É bom, viu? É bom demais, aquele dinheirinho que a avó dá aqui, ó. Nossa, já colhi muita semente disso, ó. Ei, deixa aqui, não deixa suas tias ver, não. Tá bom, vó. Tô passando no centro de Belo Horizonte, tinha uns camelô vendendo relógio. Vi um relógio lá, fiquei encantado com o relógio, porque ele tinha uma luzinha azul, apareceu uma borboleta no meio dele. E aí o cara falou, ele 50 metros de profundidade, que você pode mergulhar. E eu morro, né? Mas enfim, vou lá, vou comprar. E aí pedi minha avó me deu, era um relógio falsificado, obviamente, estava no camelô. E eu gosto de falar sobre isso, sobre entregar na mão de Deus, dando esse exemplo que eu vivi com meu pai. E eu vou falar ele para o resto da minha vida. E aí, no final de semana, meu pai foi me buscar em casa, junto com as minhas irmãs. E aí eu estava pronto, ele falou, você já está pronto, Rafa? Desce para você, vamos ficar aqui embaixo tomando uma Coca-Cola. E aí eu desci para tomar uma Coca-Cola com ele numa padaria que tinha embaixo da minha casa. Quando a gente sentou na mesa, meu pai olhou para o meu relógio, ele tampou o relógio dele e disse, responde agora, você troca o seu relógio no meu? E eu, todo iludido, com o relógio da Butterfly. Todo iludido, Carlão, porque tinha uma luz azul no meu relógio. Ele disse, aí eu falei, deixa eu ver. Ele disse, não, troca agora. Se você trocar agora, eu troco o seu relógio no meu. E eu estava tão confiante naquele relógio do camelô, gente, que eu disse, não, deixa eu ver que eu troco. Ele disse, não, você tem que aprender agora, você troca comigo agora, eu te dou o meu relógio e você me dá o seu. Eu disse, não pai, deixa eu ver o seu relógio, porque George, eu estava tão apegado àquilo que era bom, eu estava tão apegado àquilo que havia custado ali R$20 no camelô, eu estava tão preso naquilo, a minha avó tinha me dado, tinha tanta coisa ali, e ele disse, eu vou falar pela última vez, Rafael, decide agora. Se você não, na hora que eu tirar a minha mão, eu não faço mais negócio com você. Eu disse, eu não troco. Ele disse, tem certeza? Eu tenho. Quando ele tirou a mão, era um Casio G-Shock original.
sonho de consumo de todo adolescente da minha época. Eu disse, eu troco. Ele disse, agora não. Eu disse, por quê? Ele disse, se você não teve a capacidade de confiar no seu pai, você agora vai ter que esperar a próxima estação. Por sinal, pai, estou esperando essa estação. Nunca mais eu vi aquele relógio. Mas toda vez eu me lembro disso. Porque tem oração que a gente deveria entregar, e a gente fica, tá bom Deus, eu só entrego se você me mostrar como é que vem depois. Eu só vou obedecer se você me falar qual que é o próximo passo. Eu só vou acreditar se você me mostrar. Ei querido, existe uma dimensão na oração, que é a oração de entrega. E se você confia em quem Deus é, você entrega sem pedir provas. Você aceita sem pedir provas, porque você sabe quem é Deus. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. É uma noite de você entregar, de você pegar e entregar. Pastor, mas eu estou com medo. Entrega. Eu gosto de sempre lembrar da história de Pedro. Pedro era um pescador. Quando Jesus vai chamar Pedro, Jesus resolveu um grande problema de Pedro. Eles não tinham conseguido pescar nada, eles estão limpando rede, quando Jesus pede para voltar, jogar a rede e pescar, e quase que eles afundam, tem que chamar os amigos. Mas algo me chama a atenção, Carlão. Na hora que Pedro volta para o bar, para a praia, ele volta para a praia, Jesus não precisou falar nada, ele só disse assim, me segue. E Ju, Pedro largou um barco cheio de peixe. Um pescador abandonar um barco cheio de peixe só pode ser por um fator: ele viu algo em Jesus que valia a pena entregar tudo ali e seguir a Jesus a partir daquele momento. Eu falo sobre você aqui, sobre você que está no online. O que é que você está com medo de abrir mão para seguir o que Deus falou para você seguir? O que é que você está com medo de deixar para trás? Porque quando você entrega, você tem que ter a certeza de, como diz a canção, tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei para onde ir. A tua presença, do que adianta ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder? Do que adianta os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? E o nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. É oração de entrega. Paulo em Filipenses não está dizendo para você ignorar seus problemas, para você resolver tudo sozinho. Ele está dizendo, ei, leva tudo para Deus. Leva tudo para Deus sem medo. Deus não tem problema em ouvir os seus problemas. Pastor, mas será que Deus vai pensar que eu estou com fé? Só de estar falando com Ele, você já está com fé, gente. Não, mas é porque eu tenho que ter uma fé. Ele disse que é do tamanho de um grão de mostarda, já está satisfeito o problema. É sério. A gente tem que aprender a entregar. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 55, verso 22 diz, entregue suas preocupações ao Senhor. Mas eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 1, do verso 9 até o verso 15, diz assim, certa vez,
Terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado, uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito. E o quê? E o quê? Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Enquanto ela continuava a orar ao Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que tivesse embriagado. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. E eu quero que você guarde esse versículo aqui. Eu estava derramando. Bora, igreja. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Existem momentos que a sua oração de entrega é você derramando a sua alma. Que por vezes você vai poder se lembrar e dizer assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. É a hora que a gente derrama a alma e diz: toma aí. Eu não tenho para onde correr, eu não tenho para quem recorrer, é tudo teu, é tudo teu. Quando você entrega a sua alma nas mãos do Senhor, você está tirando de você um peso que Deus nunca quis que você carregasse. Lá em Mateus capítulo 11, ele fala assim para nós: Pedro, vamos trocar de fardo. Me dá o seu e toma o meu, que é suave e leve. Entrega o teu fardo a Deus nessa noite. Entrega. Entrega. Tem uma outra dimensão na oração, que é a oração de adoração. Ei, gente, nem toda oração precisa ser um pedido para Deus. Se tem uma canção moderna que tem mexido comigo, é aquela que a gente canta que diz assim: ei, meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Essa canção, ela te ajuda a entender que tem oração que tem que ser adoração. Porque tem oração, gente, que você só vai adorar mesmo. Faltou palavra, faltou recurso, você já orou tudo, já entregou tudo, vai adorar. Porque a gente tem uma tendência a se parecer com o objeto da nossa adoração. Se você tem tempo para orar e você tira tempo para adorar, certamente você vai ver algum milagre acontecer na sua vida. Salmo 63, Davi vai dizer assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e é essa, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a bondade do meu Deus. Em Apocalipse capítulo 4, você vai ver um texto que diz assim: e eles estavam ali, eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Querido, existe oração que vai mudar a circunstância, mas a oração de adoração, ela muda é quem está orando.
Quando a gente entra para orar, adorando, o nosso coração é alinhado. Está aqui a Vivi, que é a maior testemunha disso. Ô gente, meus vizinhos, ainda bem que é no último andar lá que a gente mora, meus vizinhos é me odiar. Porque quando eu acordo e eu não estou sabendo o que orar, Pedro, eu não canto como Pedro Norton. Mas eu começo a cantar lá dentro de casa, dentro do quarto. Aí eu vou para dentro do banheiro, para cantar dentro do banheiro. E às vezes eu estou lá dentro do banheiro e eu é um atrás do outro assim, ó. Eu vou emendando. Porque eu começo a adorar, eu já não sei mais o que orar. Eu começo, Senhor, não é a circunstância que é para mudar, a circunstância não mudou, então me muda. Porque eu tenho entendido ao longo da minha jornada de fé, se Deus ainda não mudou a circunstância, é porque Ele quer me mudar. Se Deus ainda não mudou a circunstância, é porque Deus quer te moldar. E como é que Ele vai te moldar? Adorando. Porque quando você adora, seu coração é alinhado. Seu coração é alinhado à vontade de Deus. Seu coração é ali visto como Deus quer que você se veja. Sua alma é restaurada. A oração mais profunda que você pode fazer não é Deus, muda fulano ou muda ciclano. A oração mais profunda que você pode fazer é Deus, enquanto eu te adoro, me faz parecer contigo. Me faz parecer com o Senhor. A oração de adoração, ela é importante, porque ela te faz tirar os olhos de você e colocar os olhos nele. Só que tem um outro nível, e esse nível eu gosto, que aí é o nível mais pentecostal. É a oração que a gente faz sendo autoridade no mundo espiritual. Porque tem o que tem de crente com medo do cão, me assusta. É sério. É mais ou menos assim. O demônio se manifesta lá atrás, eles vêm aqui na frente catar a pastora Marta. Está aqui orando, às vezes Deus está falando com ela, trazendo uma palavra. Aí, pastora, vamos ali que tem um demônio ali. Como se fosse a Marta. Ei, Carlão, bora ali. Carlão, lá no culto do A13. Bora, Carlão, tem um demônio lá. Carlão, vai lá para... Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não somos autoridade no mundo espiritual pelo que fazemos. Nós somos autoridade espiritual pelo nome de Jesus. Foi o nome dele que conquistou todo o poder, toda a autoridade. Não tem demônio que fique de pé diante do nome de Jesus. Está na hora de você se levantar na sua casa. Eu sinto de falar isso no seu coração agora. Está na hora de você se levantar na sua casa e colocar aqueles demônios para correr. Não, eu nem posso falar, nem gosto de falar. O que é, querido? Já dizia lá em 1900 e bolinha, que você nem era crente, mas a gente cantava: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Aí a gente cantava: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olha para quem está perto de você, aponta o dedo profético e diz: está na hora de você orar. Não, mas fala com vontade e com raiva. Fala: está na hora de você orar como quem sabe quem é uma autoridade. Não, pastor, mas é que você não sabe o demônio que eu enfrento. Eu sei. Perdeu para Jesus na cruz. Pastor, mas é porque eu tenho que fazer uma campanha assim, 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 campanha assim. Vai acampar, meu irmão. Meu irmão, o poder, nós acabamos de cantar. Há poder no nome de Jesus. Não é em mim não, filhão. Existe um caso antigo. A igreja conclamou, não é aqui não, outra igreja, conclamou um jejum, uma semana, ia ter culto de libertação. E aí no sábado que antecedia o domingo da libertação, a irmãzinha Fabi comeu uma banana. A líder do círculo de oração, pastora, comeu uma banana, esqueceu que comeu uma banana. Quando chegou de manhã, culto de libertação, manifestou o Carlos, um capetão lá, pá.
pai, todo mundo correndo. Carlão, todo mundo correu. E aí a irmã foi. Quando a irmã foi, eu te repreendo. Aí o diabo, não saio porque você comeu uma banana ontem. As irmãzinhas, Fabi, tudo. A irmãzinha sabendo que o poder não estava na banana e nem no jejum dela, colocou a mão e falou: com banana ou sem banana, em nome de Jesus, sai. Só, querido, não é você que tem que ter medo do diabo, não. É o diabo que, quando olhar para você, como diz Joyce Meyer, ela diz: o diabo você tem que ser o tipo de crente que, quando você acordar de manhã e for colocar o pé para fora, o diabo olha e diga: eita, está se levantando alguém que nasceu para me derrotar. Está na hora de você orar com autoridade, porque Colossenses diz o seguinte: e tendo Jesus cancelado a escrita de dívida que consistia em ordenanças e era contra nós, ele a removeu e pregou na cruz, e tendo despojado poderes e autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Você é uma autoridade. Tiago capítulo 5 vai dizer, querido, a oração do justo é poderosa e eficaz. Ai, pastor, porque você não sabe assim, querido, tu é autoridade. Querido, pode estar descendo um caminhão desgovernado. Não está descendo desgovernado não, porque ele está desgovernado. Mas vamos lá, está vindo um caminhão a todo vapor. Guardinha, magrinho, cibito baleado, está fardado, pegou o apito, apitou, levantou a mão. Pode olhar, o cara dentro da carreta faz assim, ó. Ele para. Porque ele não está parando porque o guarda é forte, bombadão. Ele para porque ele sabe que ali tem uma autoridade. Tem gente que está entendendo. Não é a farda, não é a roupa, é a autoridade que está investida naquele guarda, é a autoridade que está investida em você, não é a sua roupa, não é o que você faz, é porque sobre você existe o nome poderoso de Jesus, e é você que tem que dizer lá na sua casa: basta, acabou. É você que tem que dizer na sua despensa: acabou o tempo de escassez, vem o tempo de abundância, vem o tempo de mais. Usar autoridade. Ó, gente, tem um negócio. Depois você lê em Atos 2. Estava ruim o negócio, a igreja começa a orar com autoridade. Pedro está preso, a igreja está orando. Aí daqui a pouco a corrente cai e a porta se abre. Oração, diga oração. Tem uma oração também que é estilo de vida. Com muito respeito eu quero dizer isso. Eu espero que a próxima vez que fizermos 12 horas de oração, a gente consiga encher durante as 12 horas essa igreja. Porque a oração não é para ser um evento. A oração é uma cultura. Uma cultura. Não, mas é porque eu vou lá para a conferência tal, por não sei o que tal, porque quando é o fulano de tal, então tu não está indo para orar. Tu está indo para contemplar alguém. Porque a oração, quando ela é uma cultura, meu amigo, eu sou crente há muitos anos, gente. Eu sou daqui, bora ali orar. A gente ia orar. Aí você orava ali, daqui a pouco, pá, o céu manifestava, aí você ia para casa, aí você ia trabalhar no outro dia, aí chegava à noite, tinha nada para fazer, vamos orar, bora. Aí hoje a gente combina de maratonar no Netflix. A gente combina, eu não tenho nada contra não, queridos. Eu também gosto de ver uns filminhos, eu gosto de filme de ação, policial, pá. É guerra, eu amo filme de guerra. Mas a oração tem que ser um estilo de vida. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 1, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas capítulo 5, verso 16, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 6, verso 12, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Orar o dia todo, gente, não significa ficar 24 horas de joelho, mas é passar 24 horas consciente de que Deus está falando e de que você está apto para ouvir o que Ele vai falar.
Jesus orou antes de escolher os discípulos, Jesus orava antes dos milagres, inclusive antes da ressurreição de Lázaro. Jesus orava para ter grandes vitórias no ministério, lá em Marcos capítulo 14. Antes da multiplicação dos pães, Jesus orou. Jesus estava orando no Getsemane. A minha pergunta, quando eu olho Jesus no Getsemane, é assim: aonde, Carlinhos, aonde eu estou no meu dia de angústia? Jesus estava no Getsemane, orando. Porque nós temos que fazer a oração um estilo de vida. Não é orar se ou quando, é orar sempre. Não é orar para ter, é orar para ser. Não é orar para conquistar, é orar para expandir, para ser generoso. Não é orar para que os outros vejam, é orar para que você seja moldado. A oração não é Deus te promovendo, a oração é Deus te alinhando. A oração não é para Deus te colocar em um lugar ou numa mesa. A oração é para Deus te colocar no propósito para o qual você foi designado. A oração não é você ser colocado por Deus em algum lugar, mas é Deus te moldar no lugar aonde você está. A oração é uma forma. É a gente que se molda. Eu não tenho como terminar sem dizer que a oração, ela tem que acontecer para que a gente viva uma vida no poder do Espírito Santo. Carlinho, gente, eu vou falar, Fernandinho, do baixo. Gente, vocês não têm noção que aqui é uma vida cheia do poder do Espírito Santo. É bom demais. Não é bom demais. Ô, gente, é bom demais você estar orando lá no quarto e você comer rabaxetere, cantar manás. Ai, pastor, acho que as línguas acabaram, né? Não, ô, geladeira, Brastemp. A oração em línguas, é porque eu ainda não estou no ponto, querido. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia fala, é tão importante ser cheio do Espírito, que em Atos você vai ver, que quando uma igreja era fundada, os apóstolos perguntavam se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, porque não tem como a gente viver uma vida nessa terra, se não for pelo poder do Espírito Santo. Ai, pastor, mas eu quero saber o que eu estou, orar em línguas e aprender inglês, francês, não, isso aí você vai lá no CCAA, vai lá no FISC, se matricula. A oração no Espírito, Paulo vai dizer, que aquele que ora em Espírito não ora a homens, mas ora a Deus, e ora a vontade perfeita de Deus. A oração no Espírito é tão poderosa que ele diz lá em Atos capítulo 1: vão para Jerusalém e esperem, porque vocês vão ser revestidos do alto. E aí Atos capítulo 2, do versículo 8, vai dizer que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, e de repente um som como de um vento impetuoso foi enchendo a casa, e aí eles começaram a falar em outras línguas. Pastor, o que eu preciso para viver uma vida cheia do poder? Abrir a boca e começar a orar em outras línguas. Abrir a boca e começar a orar em outras línguas, porque existe um poder na oração em outras línguas. É quando nós começamos a orar a vontade perfeita de Deus. É quando nós começamos a declarar as grandezas de Deus. É quando a gente confessa, através de Romanos capítulo 8, Ele orando por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, como eu oro para que nesta noite você seja visitado pelo Espírito Santo hoje.